Passar a palavra para o Stallone, que é a primeira apresentação, e aí você fica à vontade para começar quando quiser, tá certo? Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Testando o áudio aqui antes. Tudo Sim, certo? ouvimos bem. Obrigado. Então, professor, eu vou falar passa, a senhora pode passar, tá? Que é bem Perfeito. tranquilo, né? Então, pessoal, a gente está aqui na influência do Desafio Paraná, Quizzes na Aprendizagem. É praticamente onipresente essa plataforma, né? Em várias escolas, todas as disciplinas, a maioria está usando isso como plataforma principal de atividades de reforço, de revisão. Então, pode passar, professora. Né? Para quem não me conhece ainda, eu sou professor de Geografia desde 2009, graduado na UEM, especializei em meio ambiente, ensino na Unespar Fecilcan de Campo Mourão, já trabalhei em redes privadas de ensino, né? Aqui em Cianorte, Campo Mourão, Cascavel, IBGE, Copel, Secretaria de Meio Ambiente também. Agora estou na Escola Estadual Princesa Isabel, que é a escola de ensino fundamental, só do 6º ao 9º ano, e no CEP Cianorte, que é a Escola Técnica e Profissionalizante. E também escrevo num site, né, quem quiser pode acompanhar depois. Ali sou eu quando tomo banho e pente o cabelo, tá, gente? Agora estamos aqui normal, né? Pode passar, professora? Para quebrar o gelo, né, gente? O nome é diferente, mas eu sou normal, tá? Não fiquem acanhados. Resgato aqui, né, o protótipo didático, que é uma palavra mágica do nosso, né, PDE, né, muito bem lembrado, protótipo didático, como usar isso no ensino, na aprendizagem, e eu escolhi o Desafio Paraná, o quiz, não um só, não uma atividade, mas o ano inteiro. Então, o projeto de intervenção que eu escolhi foi avaliar como o Desafio Paraná e os quizzes influenciaram na aprendizagem dos estudantes durante 2024, 3 nonos anos do ensino fundamental da Escola Estadual Princesa Isabel. Pode passar, professora? Temos aqui 3 problemas que a gente identificou, né? O Desafio Paraná está ajudando os alunos a aprenderem de verdade? Eles estão aprendendo? Sim ou não? É uma dúvida que a gente tem muitos números, mas não tem um real significado, se deu certo ou não. E aí vem um segundo problema, que os estudantes revelaram a sobrecarga de tarefas. Em geografia, dados do BI, tá, gente? Não é aleatório. Lá no Power BI dá para acessar e conferir. 34 mil atividades para 95 estudantes. Só dos 3 nonos anos. A, B e D. A, B era de manhã e o D era tarde, da Escola Estadual Princesa Isabel. Se a gente for analisar o BI, realmente o número é grande pra caramba, porque a gente posta um por semana, mas são 5, 6 perguntas cada atividade postada. E aí, né, durante 50 semanas, isso multiplica pra caramba. Praticamente 365 atividades por estudante só em geografia. Dá praticamente uma por dia, né, se for olhar o ano. E com os outros componentes, dá mais de 15 atividades por dia, somando todas as disciplinas do ensino fundamental. E o terceiro problema, que eu chamo de dúvida aqui, é se vale o investimento, já que o Paraná alugou esse software, né, por 6 milhões e 300 mil de 2023 e 2024. Agora, em 25, o aluguel deve ter sido renovado, porque estamos usando até agora. Pode passar, professora? A questão do objetivo, avaliar a eficácia do Desafio Paraná Quiz, se eles aprendem mais ou não com o desafio, quantificar o seu impacto na média escolar, então a média escolar aumenta ou não. Comparar também o desempenho nas avaliações internas e externas, porque se comparar só com a média escolar, é um resultado. Se comparar com as avaliações externas, e cito aqui as provas Paraná, é outro resultado. Então a gente fez essas duas comparações, porque o Desafio Paraná pode ser classificado também como avaliação externa, já que ele é uma plataforma dinâmica, online, interativa. Vamos identificar também as percepções dos estudantes, como que eles reagem ao Desafio Paraná, e propor ajustes caso tenha algum problema. Pode passar, professora? Aí tivemos aqui a base teórica, eu usei bastante, né, a metodologia e os dados do próprio PDE, a pesquisação, né, pesquisa e ação ao mesmo tempo, que é avaliar uma situação de dentro dela, fazendo parte dela, podendo interferir e reconhecer os detalhes. Cito também a parte ali do Eliot, do Tripp e também da praxe docente, que durante a prática da atividade docente, nós temos, né, uma atividade científica e que pode ser comparada, catalogada. Então, como diz aí na última linha, é um processo contínuo de transformação
que envolve teoria, prática e reflexão. Pode passar, professora? Tá acabando, tá, gente? Calma lá. Temos também as metodologias ativas, né, que foram tanto faladas, e aí resgatei Filaro e Cavalcante, do nosso PDE, que fala das metodologias inovativas. Aí eu lembro, uma das disciplinas teve uma tabela, né, de várias metodologias e a comparação delas. Também usamos na parte teórica alguns instrumentos da matemática e da estatística, como análise de amostra estratificada. Então, classificamos em 3 grupos de estudantes, os de baixo desempenho, médio desempenho e alto desempenho. Também usamos uma fórmula chamada regressão linear para criar, né, o impacto direto. Vai apresentar daqui a pouco para vocês uma fórmula matemática de como o quiz, como o Desafio Paraná influencia. E também a NOVA, que é análise de variância, para comparar se teve ou não impacto real na média escolar. E por último, né, resgato ali Nunes, 2008, que fala da importância do professor como pesquisador capaz de comparar métodos e produzir novos conhecimentos durante o seu exercício de atividade. Então, a pesquisação foi uma forma de gerar conhecimento prático e aplicável à educação, e como estamos vivendo o Desafio Paraná todos os dias, eu acho que esse estudo vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre ele no impacto da aprendizagem. Pode passar, professora? Dos multiletramentos, né? Eu usei o Desafio Paraná, que é uma plataforma gamificada, combina texto, imagem, som, interatividade. O Google Forms, que também é outra plataforma, né, que serve para questionários e perguntas de forma geral. Então, o letramento digital, que é uma preocupação nossa, eu acho que está sendo, né, alcançado com essas interfaces diferentes na hora de ler, interpretar e produzir respostas. Mas também, né, o próprio Desafio Paraná envolve muitas linguagens. Ele tem texto, tem, né, questões objetivas, tem questões de música, tem muitos outros elementos, né, questão de arrastar, múltipla escolha, complete, suspenso. O Desafio Paraná tem muitos multiletramentos dentro de si mesmo. E o próprio Classroom, que é uma forma de acessar as atividades, né, além do Google Forms. Pode passar, professora? Agora, em específico, as metodologias ativas, né, usamos rotação de estação, sala de aula invertida, seminários. Eu considero isso um exercício normal da didática docente, porque a maioria faz isso conforme cada conteúdo. Também usamos Google Forms e a aprendizagem colaborativa. Então, acredito que os estudantes tiveram a oportunidade de multiletramento com várias plataformas diferentes, mas concentrados aqui no Google Forms e Desafio Paraná, que a gente chama de quizzes com tanto carinho. Pode passar, professora? Agora as metodologias, né? Então, a pesquisação, a amostra estratificada, então foram 95 estudantes, nós separamos estudantes em grupos de alto, médio e baixo desempenho, para comparar como que cada um reagia. A regressão linear, que cria uma análise estatística e deu até uma fórmula matemática para a gente, já eu apresento para vocês. E a NOVA, que é a análise de variância, para comparar a média entre grupos diferentes e verificar se realmente teve ou não, né, diferenças no desempenho de aprendizagem, quanto quem fez mais quiz aprendeu mais, teve maior nota na prova escolar ou na média externa da prova Paraná, por exemplo. Já a gente vai verificar isso. Pode passar, professora? Aqui, repito, né, o questionário qualitativo e quantitativo foi aplicado para os estudantes, foram 10 perguntas no nosso trabalho, vou destacar 2 apenas, que para o slide fica bom, mas no documento completo tem várias outras, né? Então, a plataforma Google Forms, pela questão de diagnosticar a opinião do estudante, eles foram muito sinceros, né? Foi bem produtivo esse formulário, e as metodologias ativas, para apresentar o conteúdo em sala e depois testá-lo pelos quizzes, pelo Desafio Paraná, além das provas que nós fazemos e da prova externa, que é a prova Paraná. Pode passar, professora? Agora vem os resultados, tá, gente? O gráfico aí é bastante ruidoso, mas eu quero destacar que a linha amarela é a média escolar anual, é a nossa prova, avaliação interna. A linha vermelha, que está ali, é a média da prova Paraná. Então, a prova Paraná e a média escolar ficam diretamente proporcionais. Mas a linha azul, né, é o percentual de acerto dos quizzes. Então, veja, não tem uma ligação direta entre quanto quiz a pessoa acerta e quanto é a nota dela na média escolar ou na média da prova Paraná.
mas criamos uma proporção direta. Os estudantes que mais fazem quizzes é os que mais acertam. Isso é óbvio. E eles tiveram uma média, quem acerta mais de 650 atividades, uma média superior a 95 pontos. E aqui eu destaco que é de 0 a 100, tá? A média na prova Paraná foi de 85, e enquanto aqueles que menos fizeram atividades do Desafio Paraná, fizeram menos de 200 atividades acertadas, fizeram uma média de 60 na média escolar e 35 na prova Paraná. Então, criamos um vínculo que o Desafio Paraná, quizzes, realmente ajudam, sim, a aumentar a aprendizagem. Os que mais fazem têm nota maior, os que mais acertam têm nota maior ainda. Os que menos fazem têm notas menores, tanto na média escolar quanto na prova Paraná, que é uma avaliação externa. Mas esse impacto é grande ou pequeno? Agora, o próximo slide, nós vamos ver que a aprendizagem é real, mas o impacto é muito pequeno. Então, nós temos ali uma linha amarela, que é o total de quiz respondidos. A linha verde, quizzes acertados. Então, quanto mais se faz, mais se acerta, beleza. Mas olha só a linha azul, que é a média escolar. Praticamente irrelevante quanto ao total de quizzes a mais ou a menos. E a média da prova Paraná em linha vermelha. Também, praticamente, não tem ligação com mais quizzes feitos ou mais quizzes acertados. Então, essa relação de quanto mais quiz, maior a nota, é real. Só que é muito pequena essa interferência. Para ter uma ideia, a cada 100 atividades acertadas, a média anual da escola varia de 8 a 10 pontos. E a cada 100 atividades acertadas, a média da prova Paraná sobe de 5 a 7 pontos. Pode passar, professora, que agora vem outro slide bem triste, que é o que a gente esperava, né? Nossa, então o quiz realmente ensina. Ensina. Só que é muito pequeno, gente. Dá uma olhada só. Relembrando que é 3 nonos anos, tá? Nono A, B e D, de 2024, da Escola Estadual Princesa Isabel, 95 alunos no universo. A fórmula que a gente encontrou, média escolar. Quanto que o quiz Desafio Paraná interfere? Partimos do 65, que é a nota inicial da média geral da turma, mais, aí vem os parênteses, 0,02. Isso mesmo, é bem menos que 1. Vezes o total de quizzes respondidos. Fecha parênteses, mais 0,05 vezes os quizzes acertados. Para resumir aqui, cada 20 quizzes acertados aumenta 1 ponto de 0 a 100 na média escolar. Então é muito quiz para aumentar só 1 ponto. E acertados, não é só respondidos. E aí, para a prova Paraná também. A prova Paraná foi ainda pior, porque a média da prova Paraná parte de 30, com a média geral da turma. E aí, 0,01 vezes o total de quizzes respondidos para aumentar a média e 0,05 vezes quizzes acertados para aumentar 1 ponto na média da prova Paraná. Então, tanto na média escolar anual, que é prova interna, quanto na prova Paraná, que é avaliação externa, temos que fazer praticamente 20 quizzes certos para aumentar 1 centésimo, né, de nota na média. Então, é uma pequena relevância. Apesar de ser positivo, é muito pequena a interferência dos quizzes na aprendizagem. Pode passar, professora? Chego agora nas conclusões dos estudantes, né? Praticamente, 37% dos estudantes consideram a atividade do Desafio Paraná não fazer diferença na aprendizagem dele. Professor, não sinto diferença. Fazer ou não fazer o quiz, para mim, é indiferente. Eu aprendo de outro jeito. Então, 37, eu acho um número muito alto de estudantes que enxergam que não vê resultado. E encaixa com a nossa fórmula ali atrás da regressão linear. Né? Cada 20 quizzes certos aumenta 1/10. Realmente, a interferência é pequena. E 76% falam que esquece os prazos ou não fazem porque não querem. E aí vem a necessidade de ajuste. Né? O segundo texto ali embaixo, né? A média de acertos de 63% é positiva. A maioria dos estudantes foi bem, acertou mais do que esses 60%. Porém, a sobrecarga de 15 atividades diárias, considerando todos os componentes curriculares, gerou desinteresse. E aí vem aquela questão, né, da dose muito alta, gera cansaço, gera enjoo, gera fadiga, e aí nós temos essa informação relevante dos estudantes também, que ajudou a gente a ponderar o próximo slide, que vem aí as partes das considerações. Pode passar, professora? Estou acabando já, tá, gente?
A questão do gráfico de dispersão é a parte de melhor análise matemática para isso. O pessoal da matemática falou, ó, gráfico de linha é ótimo, mas não é cientificamente ideal. Aí da geografia, como nós somos, o gráfico de linha realmente é mais fácil de enxergar, mas matematicamente o gráfico de dispersão é o correto para análise. E aí, de novo, azul, que são os quadrados média escolar anual, e ali em vermelho, a média da prova Paraná. São linhas baixas. Agora, o amarelo é o quiz respondido e o verde, quizzes acertados. De novo, não tem uma relação direta de quizzes com média escolar ou média da prova Paraná. Então, existe sim uma correlação positiva, só que muito pequena. Pode passar, professora? Aqui, de novo, né, comparando a média da prova Paraná, que está em vermelho, com a média escolar, que está em linha amarela, e o percentual de acerto dos quizzes, só os acertos. De novo, não tem uma relação direta de grande impacto. É uma contribuição positiva, mas uma pequena relação de efeito. Pode passar, professora? Aí, olhando os impactos tanto dos quizzes na aprendizagem, que é real, mas muito pequeno, quanto a opinião dos estudantes, fizemos aqui uma ponderação. Primeiro, reduzir a sobrecarga de tarefas. Se cada atividade tem 5, 6 perguntas e todos os componentes vão fazer atividades semanalmente, você vai ter, em média, 15 atividades por dia. É muito. Então, reduzir essa sobrecarga de tarefas. Segundo, melhorar o acesso à tecnologia. Os estudantes não fazem porque esqueceram ou porque não têm acesso. Então, quem não tem acesso, a escola pode oferecer. Nas escolas integrais, isso é muito bom, porque dentro da jornada já tem um espaço para fazer atividade. Então, isso facilita. Nas escolas de meio período, isso é mais difícil. O terceiro, promover um uso equilibrado entre tecnologia e as metodologias normais e tradicionais de ensino. E, por último, acompanhamento personalizado, né, que pode identificar o estudante com baixo desempenho e oferecer um aporte adicional. Além de sala de mais aprendizagem, além de salas de suporte, de apoio pedagógico, talvez orientar como ele usar o computador, porque muitos estudantes, principalmente do ensino fundamental, por ser muito jovem, ainda não têm o letramento mínimo de informática. E é isso, gente. Encerro por aqui, né? Agradeço muito a atenção de vocês. No último slide é só referências, né? Pode copiar, divulgar para quem quiser. E se precisar, manda um oi que eu passo para vocês. E é só isso. Obrigado, professor, pelo espaço e estou aberto a perguntas.